Glória a Deus, aleluia. Você já teve um encontro com Ele? Toda hora, todo instante. Que heróis, que alegria. A coisa boa é quando a gente vem adorar a Deus, porque tem mais um segredo quando a gente adora a Deus, que muitas pessoas às vezes não entendem ou não percebem. Quando tem uma pessoa adorando a Deus, o céu se manifesta. Por quê? Porque a Bíblia diz que os céus glorificam o nome do Senhor e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Eu não sei por que às vezes Deus deixa muita coisa a estar oculto. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos os porta-vozes. Porque senão Deus fazia tudo de uma vez só, não precisava nem de mim nem de você. Mas Deus às vezes dificulta coisas para que você seja instrumento. Ele permite até com que você rejeite algumas coisas para que Ele, no tempo certo, faça com que você se manifeste. De manhã eu falei justamente alguma coisa a respeito de adoração. Das pessoas que vêm para a igreja e às vezes já vêm pensando em receber uma bênção. Eu vou na igreja receber uma bênção. Às vezes até escolhe o pregador. Pregador tal, eu vou lá para receber uma bênção. Não tem pregador nenhum na terra que traga bênção para ninguém. A bênção é vinda do Senhor e é através da palavra do Senhor. E eu sempre falo porque é errado, não é certo. A pessoa diz, eu vou para a igreja para receber uma bênção. Não. Eu venho para a igreja para adorar a Deus. É para glorificar a Deus. É para exaltar a Deus. É para derramar nosso coração diante dele em gratidão. Todas as bênçãos ele já nos deu. Ali no estudo, ali na quinta-feira, eu fiz um exemplo de que se eu convidar vocês hoje para ir tomar um banho de praia, nós vamos pedir a Deus para fazer um mar para nós? Não, nós vamos escolher a praia que a gente quer ir, porque o mar ele já fez. As bênçãos ele já nos deu, nós vamos escolher a bênção que a gente quer, que a gente está precisando. Enquanto estávamos louvando, Deus se manifesta de uma maneira tão gloriosa. Enquanto estavam louvando aqui, não tinha altar, não tinha nada, estava vazio, o céu estava aberto. E muitos anjos aqui dançando. Por quê? Porque Deus está no momento que está as pessoas adorando a Ele. E onde Ele está cheio de anjos. Se o presidente da República vai num lugar, vai um bocado de gente com ele. Calcule Jesus. Ah, bom, ele está me adorando, eu vou lá. E os homens, vou lá também. Estava cheio de anjos aqui dançando. Que coisa boa quando a gente adora o Senhor. Agora, quando a gente vem buscar bênção, a gente perde o vínculo, a gente perde a essência de adorar a Ele. Fica preocupado só na bênção que quer buscar, que quer receber. Mas quando a gente vem derramar o coração em gratidão, pelo que Ele já fez, quem éramos nós? Perdido, cada dia um passo a mais para o lago de fogo, para o inferno. Jesus diz, epa, muda, dá uma volta aí. Aí fez uma volta, nos fez uma nova criatura, hoje estamos indo para o céu. Às vezes a gente desiste das coisas, ou Deus permite que a gente desista de certas coisas,
para que Deus possa nos ensinar para no tempo certo a gente acertar. Eu me lembro que eu passava na Praça do Ferreira, estava um irmãozinho pregando o evangelho, não estou falando dele, da maneira dele, não. Eu só estou querendo mostrar a maneira e o impulso que a gente sente. Às vezes a vontade de querer fazer alguma coisa para Deus, mas aí algo nos impede. Algo faz com que a gente desista, com que a gente não aceite, a gente rejeite certas coisas. E quantas vezes eu via ele pregando ali naquela praça, falando coisas assim meio fraquinho, e dava vontade de eu ir lá tomar aquele microfone e falar de Jesus, mas cheio de droga. Quando eu ia para lá, como é que um drogado pode? Aí eu secava o balão de novo. E eu prosseguia, porque havia um impedimento. Havia algo que me impedia de eu fazer algo para o Senhor naquela época. E Deus estava me preparando para que hoje, se eu passar na praça, hoje eu pego aquele microfone e eu falo de tudo. Só não vou falar muito é de mim, mas de Jesus eu falo tranquilo. Por quê? Porque o empecilho que existia não existe mais. A barreira que me impedia já foi derrubada. O muro foi quebrado. A velha criatura já morreu. Surgiu uma nova criatura em mim e em você. Não é porque a gente é bonzinho. Não. Ele é que é bom. Por isso é que quando a gente sai de casa, eu vou adorar o Senhor. Eu vou exaltar o Senhor. Eu vou glorificar o Senhor. Irmão, quando todos nós estivermos chegando na Rabone, com esse propósito, até essas cadeiras vão tremer. Até essas cadeiras vão tremer. Porque a presença de Deus é real quando o povo busca. Quando o povo vem buscar adoração, quando o povo vem agradecer a Ele, não é buscar bênção, não. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção, até demais da conta. E é o que precisamos, é de ter essa consciência, chegar na hora que entrar dali para cá, Senhor, eu vim foi te adorar. Se alguém está sentado ao teu lado querendo conversar, fecha teus olhos e não vê nem quem está te batendo, pegando em você. Ela também vai dizer, o que é isso? Então uma múmia não, é um adorador. É uma adoradora. Nós vimos para cá, não foi para outra coisa. Além de matar a saudade dos irmãos, como eu estou feliz com o Queiroz aqui, mas nós vimos principalmente foi adorar a Deus. E nada vai nos impedir de adorar o Senhor. E eu convido você também que está nos assistindo a adorar o Senhor. Não vá buscar bênção, porque Ele já lhe abençoou com toda sorte de bênção. Tem que ser grato a Ele. É mais um dia que Ele já nos deu e vai nos dar mais um. Se Ele não vier buscar o povo dele hoje. Já pensou se na hora da pregação a trombeta tocar? Aí vai subir todo mundo. Eu acredito que suba todo mundo. Mas por acaso ficar um, vai olhar, cadê o povo? Foi embora. Os outros, quando passaram ali, cadê o povo? Aí entrar aqui, tá a roupa. Ih, essa roupa aqui, acho que era da Maria de Jesus. E essa aqui, acho que era da Irmã Neide. Essa aqui, acho que era da pastora Teresa. Vai ver só as roupas. Nós já fomos para o lugar que Ele foi preparar para nós. Deus tem um propósito para mim e para você. E o propósito que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente pensa ou deseja. Ele tem muito mais. Porque Deus tem tanta coisa maravilhosa que a gente se encanta em ver. Tudo por quê? Criado por quê? Por sua causa.
Deus não criou nada se não fosse pensando em mim e em você. Tudo que Ele criou foi pensando em nós. Tudo, nada Deus criou sem pensar em mim e em você. Por quê? Porque Ele tem um propósito. Propósito de abençoar a sua semelhança. E entre essa semelhança tem muitos filhos. E Ele, quando vem abençoar os filhos, Ele não abençoa só os filhos, Ele abençoa todo mundo, como Ele manda chuva para todos. Ele considera até agora, enquanto você não morre, Ele considera você um que ainda tem chance de se reconciliar com Ele, de pedir perdão e aceitá-lo, assim como o ladrão na cruz, na última hora, aceitou e Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ainda há chance, enquanto estamos vivos. E este é o propósito de Deus. Dá uma oportunidade para a gente não partir sem ter um compromisso com Ele. Não é religião. Religião não salva ninguém. Talvez você seja um religioso. Não pense que a sua religião vai lhe salvar. Religião nenhuma salva ninguém. Quem salva é Jesus. Foi Ele que pagou o preço na cruz por mim e por você. Vamos meditar na palavra de Deus hoje acerca de Jó 42, versículo 2. Nós vamos ver que essa passagem fala, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos teus planos, nenhum dos teus projetos podem ser frustrados. Você já teve um encontro com Deus e Deus diz assim, eu já sabia. Nada surpreende a Deus. Ele já sabe tudo. Ele já espera acontecer, mas Ele já te conhece antes de você nascer. Não porque Ele tenha escolhido esse para o céu e esse para o inferno, não. Ele deu liberdade, o livre-arbítrio, para que cada um possa escolher o que quiser. Só que um dia a conta chega. A minha e a sua conta, quando chegar, que forem cobrados, não, essa conta aqui já está paga. O decreto já foi rasgado. Esse aqui está livre, pode passar. E outro chega e diz, mas Senhor, e a minha? A tua ainda tem ainda, mas eu expulsei demônio, eu ressuscitei morto, eu curei enfermo, eu estava na igreja, fiz campanha. Eu não te conheço. São religiosos. Os religiosos fazem tudo para querer agradar a Deus. Os cristãos, é Deus fazendo tudo para agradar a eles. É por isso que Deus mandou Jesus para morrer por você, para que vocês pudessem se tornar um cristão, um filho de Deus. Os planos, os propósitos de Deus não podem ser mudados, não podem ser frustrados. É um pilar da fé cristã. É o plano de Deus. É nesse que nós nos assentamos e dizemos, eu estou na mão de um Deus que cuida de mim. Esse é o projeto de Deus. Entrega a tua vida, confia, tudo eu vou fazer. Então, é um pilar da fé cristã, fundamentado na sabedoria e na onipotência divina. Porque Ele é o que pode fazer todas as coisas. E sem Ele nada pode ser feito. E se fizer, não vai adiantar. Não vai adiantar. Tem muita gente fazendo sacrifício de todo jeito. Subindo um monte, pagando 40 dias de jejum e oração. E acha que está fazendo isso para receber alguma coisa de Deus. Eu digo para Jesus, eu vou para o monte é para te glorificar, para te exaltar.
Não vou pagar preço, não, porque tu já pagaste o preço pela minha vida. E valeu. Por isso é que eu digo aqui, valeu Jesus, o que tu fizeste por mim. A sabedoria absoluta de Deus. Deus é poderoso para realizar projetos que Ele já prometeu. Por quê? Ele prometeu só um ou prometeu durante toda a nossa vida? Já prometeu toda a vida, porque nossa vida está toda escrita aqui de uma capa a outra. Está tudo falando da minha vida, da sua vida, da vida de Jesus, da vida de todos os que se salvam, os que não se salvam, está tudo aqui. Quando eu vou ler essa palavra, eu leio e ela está dizendo, tu tem que fazer isso. Olha, Deus já fez isso por ti, mas tu tem que fazer isso aqui. Está certo? É um diálogo. É uma conversa que se tem quando se lê a Bíblia. É Deus mostrando o que Ele já fez por mim e o que eu preciso fazer para agradá-lo, não para conquistá-lo. Porque ninguém conquista Deus. É Ele que nos conquista. E com muito amor e muita paciência. Quantas vezes Ele bateu no meu coração? E eu... Quantas vezes bateu no teu? E tu também não quis. Mas Ele disse, vai chegar a hora. Não se preocupe com o seu parente. Não se preocupe com o seu irmão. Não se preocupe com o seu amigo, porque vai chegar a hora. Tem hora para tudo. Não adianta você se aperrear, você se agoniar, você querer... Não! Tem hora para tudo. E Deus permite, porque Ele quer que essa hora não seja agora, para que você passe pelas provações, para que você tenha um testemunho para contar. Deus não dá vitória para ninguém sem Ele passar pelo teste. Deus não dá um título, um diploma para ninguém que nunca passou numa luta. Ele dá um troféu para quem já saiu da guerra e diz, eu venci. Aí você vai ter um troféu. Tem gente querendo receber. Luta nenhuma. A luta faz a gente crescer. A luta faz a gente glorificar Deus. A luta faz a gente reconhecer que nós não temos condição, mas temos um Deus que está conosco e Ele pode todas as coisas. Deus faz uma aliança com um homem na terra chamado Abraão. Aliança e aliança mesmo de fogo, mas eu não vou falar das alianças muito perigosas para ele, mas quero falar da aliança que vem trazendo a bênção para que alcance até nós. Deus fez uma aliança com Abraão, está lá registrado em Gênesis 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como que isso vai acontecer? Tinha que ter alguém para que pudesse assumir tudo isso para que todas as famílias da terra fossem abençoadas. Então aqui Abraão já está falando sobre Jesus. E a gente já começa a entender. Jesus. Mas ele nem falou o nome dele, mas só há um ser no céu e na terra que pode abençoar todas as famílias da terra. O nome dele chama-se Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo, o Senhor. Vamos ver se isso nós encontramos apoio na palavra. Vamos ver lá Mateus capítulo 1, versículo 1. O que Mateus fala acerca disso? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. E ele fala
apresenta Jesus como homem, como rei. Ô, Mateus inteligente. Sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus. Olha o que ele diz. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Já está ele aqui registrado. Já está falando lá, muitos anos atrás, que Jesus Cristo era aquele que ia abençoar todas as famílias da terra. Os judeus, mesmo recebendo toda a orientação no Velho Testamento, no Torá, que era a lei, mostrando tudo, mas eles olhavam Jesus pelo lado como se fosse assim um religioso. O religioso e o materialista só olham as coisas pelo o presente, pela matéria. E eles viam as coisas dessa maneira. Por quê? Porque a primeira promessa que fizeram para alguém que ia ser o que ia libertar Israel e que ia governar com um cetro de ferro, Salmo diz isso. E eles agarraram-se com isso. E queria que Jesus Cristo fosse esse que ia cumprir a promessa do Salmo. Mas não era o tempo, não era a hora. Aí diz assim, mas como é que Deus diz e não vai fazer agora? Porque Deus é Senhor. Ele diz e Ele faz a hora que quer. Ele já prometeu, talvez, para a tua família, que tu e tua casa vai ser salvo no tempo dele. Já começa agradecendo. Mas tem uns que dizem assim, não, lá em casa só eu que sou crente. Lá em casa, só Deus na causa. Só Deus na causa não, tu e a tua casa já está dentro dos projetos de Deus. Já comece a agradecer. Salmo 2, de 7 a 9. Proclamarei o decreto do Senhor. É como que diz, eu vou anunciar o que Deus decretou. Ele me disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Está falando do grande rei que é Jesus Cristo Senhor. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro a regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro, um vaso de barro. É isso que nós somos. Mas ele pegou e fez um vaso tão bonitinho, um vaso tão maravilhoso. Eita, vaso para honra. Com vara de ferro a regerás. Agora vamos para outra. Já terminou. Proclamarei um decreto do Senhor. E o decreto dele. Tu és meu filho, e hoje te gerei. Olha o decreto. Eu hoje também posso, não sou um salmista, mas sou um salvo. Eu hoje vou decretar um decreto do Senhor para a tua vida. Ele já te gerou, para que tu seja filho. Filho adotivo, herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Isaías também é usado por Deus para falar muito claro acerca de Jesus. Mas um Jesus diferente desse do Salmo. É um Jesus sofredor. Isaías 53, de 4 a 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Veja como há uma grande diferença só na posição das duas vindas de Jesus. A primeira vem como um rei, com cetro de ferro, para governar e tomar posse de todas as nações. E o segundo vem como um sofredor. Aí Israel se pega com essa primeira e diz: essa é a minha. Eu preciso de um rei que vem como um exército, que vem montado num cavalo com a força militar, que vai destruir todos os meus inimigos. Essa é a esperança de Israel. E de repente Jesus entra, montado num jumento. Aí é aquela expressão que a gente diz: caíram do cavalo. Meu Deus, é este? Não. Esse não. Não queremos esse. Queremos um que venha reger com cetro de ferro e destruir nossos inimigos. E ainda mais, queríamos que ele fizesse de Jerusalém a capital do mundo. Mas por quê? Por que essa rejeição? Deus tinha um propósito nessa rejeição. Se eles não rejeitam e tivesse anunciado o evangelho em todas as nações, os gentios não iam ter direito, os gentios não iam ter oportunidade. Como eles rejeitaram, aí Deus agora traz para os gentios. Aí deu oportunidade para nós, para anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas Jesus um dia vai cumprir para ele lá, vai. Um dia Jesus vai chegar lá, mas não vai chegar só, vai chegar comigo e com você. É depois do arrebatamento, aí vamos para lá, e Jesus vai chegar lá com todo o poder e glória, e ele vai se sentar no trono, e todo mundo vai dizer, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, que ele agora é Senhor. Ele não vem montado no jumento. Aí Israel, esse é o nosso. Mas é o mesmo. Só que houve uma rejeição para que houvesse uma aceitação, que é a igreja, a noiva de Cristo, que ela agora é composta de judeu, de gentil, de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor. Há uma rejeição que vem para uma bênção. Rejeição nem sempre é para prejudicar. Muitas vezes é só para aguardar o momento certo de Deus. Não se apresse se teu parente, teu amigo, teu colega de trabalho está rejeitando a Jesus hoje. Vai ter um tempo certo. Fique orando, porque na hora certa ele vai se dobrar diante do Senhor. Ele ainda precisa passar por muita experiência. Para quando ele chegar aqui, ele dar testemunho daquilo que ele passou. É como Paulo. Às vezes a gente fica pensando, meu Deus, por que Deus permitiu que Paulo fizesse tanta atrocidade, tanta maldade? Matava cristão, prendia criança, levava as pessoas para o ringue para morrer pelas feras. E Deus diz, deixa ele fazer, porque ele vai ter muita coisa para aprender.
Ele só vai matar aqueles que não estão dentro dos meus projetos. Os que estão, vai morrer, mas está dentro do meu projeto. Não pense que se você morrer, você não está dentro do projeto de Deus, não. O projeto de Deus não é só com essa vida material, não. O projeto de Deus está também na tua vida depois desta vida. Ele é desse e é depois dessa vida, Ele tem um projeto para você. Quando você ressuscitar, o projeto maior daqueles que estão com Cristo é que você não ressuscita mais com essa matéria. Essa carne velha já era. Você vai ressuscitar com um corpo glorioso. Já pensou se eu estivesse aqui pregando com um corpo glorioso? Eu passava por essa parede, pum. Aí eu voltava por ali, pum. Como foi, pastor? É o corpo glorioso, nada prende. Se eu bater ali, eu quebro a cara. Mas o corpo que Deus tem para nós é um corpo glorioso, o mesmo dele. E nós estamos esperando. E vai acontecer. Por quê? Porque é projeto de Deus para mim e para você. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, é sepultado um corpo corruptível e é ressuscitado um corpo incorruptível. A matéria e é ressuscitado o espiritual. Está garantido. É o projeto de Deus, é o projeto de Deus para mim e para você. Esse intervalo de um Jesus sofredor e de um Jesus poderoso rei, Israel não entendeu. O povo do Velho Testamento, nem os profetas que escreveram, entenderam. Por isso é que Paulo, quando escreve, ele diz que ele está falando de coisa que estava oculto. Deus não permitiu que os olhos pudessem observar e notar e ver e perceber a coisa, porque Deus tinha deixado oculto e Ele não disse nem para os anjos. Nem os anjos sabiam do que ia acontecer. Mas depois, quando Jesus ressuscita, Ele agora esclarece tudo para os apóstolos. Paulo diz assim, esse intervalo das duas vindas é que Paulo chama de mistério que estava oculto desde os tempos eternos. Deus já havia preparado tudo. Você não vai entender, Israel, porque você vai rejeitar. Eu tenho um povo chamado gentil, uma igreja que é a noiva de Cristo, e ela precisa ser movida, ela precisa ser apresentada, ela precisa surgir. Você tem que rejeitar. Por isso ele escondeu, ocultou. Vamos ver o que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz, no capítulo 3, verso 4 a 6, e depois o 11 e o 12. Pelo que quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento. Olha, Paulo está dizendo, quando tu lê ou quando tu ouvir, tu vai entender o discernimento dele. Do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? O qual em outras gerações não foi dada a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber que os gentios são coherdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Vamos ver o 11. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele.
Podemos entrar no Santos do Santo a hora que a gente quiser. E não precisa amarrar a perna de sumo sacerdote para fazer sacrifício, não. O véu foi rasgado e agora a gente entra e sai a hora que quer, porque ele disse, está rasgado o véu e o acesso agora é completo para todos aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estava oculto, mas não está mais. O propósito de Deus não pode ser mudado, nem frustrado. A rejeição de Israel foi a razão dos gentios entrar, levando a salvação a todos os povos. O propósito de Deus revela a unidade de todas as coisas em Cristo, como igreja formada por gentios, por Israel, ou por judeus, por gentios, por judeus, por todos os povos, fazendo parte da mesma família. Não importa se você é judeu, não importa se você é japonês, não importa se você é americano, não importa que você seja quem for, todos nós fazemos parte da família de Deus. É por isso que quando Deus nos salva, Ele diz que nos chama para a família de Deus. Por isso que Rabone é tratado aqui como uma família. Somos uma família, porque está na Bíblia. Fazemos parte da família de Deus, onde a família de Deus cuida um do outro. A família de Deus se preocupa um com o outro. Tem grupos, tem GCs que tem que estar preocupado, saber do irmão como é que está. Vão se conhecer, ver o irmão que chega muito triste. O que está acontecendo, irmão? Não, nada não. Não, tem alguma coisa. O que é? Às vezes ele tem vergonha de dizer. Às vezes está até em casa sem alimento. Nós podemos chegar a fazer uma cesta básica. A gente tinha cesta básica aqui. Parece que deixaram. Parece que esqueceram. Ou todo mundo enriqueceu, graças a Deus. Mas tem gente aqui que mora na redondeza que precisa de uma cesta básica. Vamos fazer para dar a eles. E é bom que todos se lembrem. Para estar trazendo. Nós vamos ter agora a festa dia 17, que é o churrasco. Nós temos ali a churrasqueira. Mas está faltando a carne, a picanha, está faltando a linguiça, a galinha. E está onde? Está na vida de cada um de nós. Cada um traz uma coisa. Ainda tem mais. Está precisando de duas corajosas mulheres heroínas, para chegar lá e dizer, eu vou assumir aqui, vou fazer um arroz bem gostoso, vou fazer uma farofa bem gostosa. Vou fazer. E nós vamos estar aqui, confraternizando, agradecendo os que já estão trabalhando, os diáconos, os oficiais, e os que vão se voluntariar, os que vão ser promovidos a trabalhar, porque aqui na Rabone, é a família de Deus, nós não temos reserva. Todo mundo é titular. Eu digo isso sempre, e vou continuar dizendo. Até que todos entendam. É dessa maneira que Deus quer que a gente entenda o projeto dele. Por quê? O projeto de Deus é que a igreja acolha todo mundo. Não adianta você estar aqui e pensar, vai chegar uma pessoa bêbada ali naquela porta, e às vezes não pode nem andar, está tombando. É preciso 2 irmãos, não é 2 irmãs. É 2 irmãos, chega lá, pega um no braço, outro no outro, chega, pede o irmão, desocupa aqui, eu quero sentar aqui com ele, bota um do lado, outro do outro, outro segura, e fica com ele aí até terminar o culto. Não pode entrar que está bêbado. Por quê? Deus ama os bêbados também. Eu, quando era pastor da Peniel, lá no mercado de São Sebastião, ainda era lá no mercado de São Sebastião, eu estava pregando e um bêbado vinha. Aí 2 irmãos pegaram ele, botaram ele lá. Na hora do apelo ele veio trazido também, que não aguentava andar. E eu perguntei para ele se ele entendeu. Eu entendi. E eu quero aceitar a Jesus. Eu orei por ele. Passou. Um dia estou lá,
para outro culto, quando entrou um homem todo arrumadinho, veio me dar paz do Senhor, e eu dei paz do Senhor. Você está me conhecendo? Eu disse, não. Eu sou aquele bêbado que aceitou Jesus. Nós não podemos fazer nada. Só segurar um braço de um lado e do outro e trazer. Mas Jesus pode mudar. Jesus pode fazer uma nova criatura. E é o que Ele faz, é o que Ele quer fazer. Em mim, já fez, em você também, mas quer fazer também em mais pessoas. É só a gente aguardar o tempo certo. Vamos ver também Deuteronômio 6, 4 a 9. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Todas as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Eu imagino quando o profeta vai falar isso para Israel, porque Deus disse que é uma ordem. Eu me lembro quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, que Deus mandou que ele descesse rápido, porque o povo já tinha feito um bezerro de ouro lá embaixo. E Deus não falou manso, não. Vai, Moisés, rápido, Moisés. Moisés ficou tão irado que quebrou as tábuas. Porque nós somos ser humano. Eu vejo agora esse homem querendo mostrar para Israel, a palavra hebraica, ele diz assim, Shema, Shema, Israel, ouve, ouve, Israel. E hoje eu posso dizer também para você, com alto e bom som, Shema, Rabone, ouve o que Deus tem para ti, porque Deus fala a você, falou no passado, fala no presente, para mim e para você. O propósito de Deus é uma chamada imperativa. Está no imperativo para amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Instruir aos seus filhos no cotidiano. Quer deitando, quer andando, quer falando, quer no lazer, aonde você estiver, ensine os seus filhos o caminho que ele deve andar, para quando ele crescer não se esquecer. Em Provérbios 22, 6 fala justamente isso. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. É responsabilidade sua. Meu filho não quer mais vir à igreja. Não quer vir? Você perdeu a rédea? Você perdeu o controle? Os meus até enquanto não casaram tinham que ir.
Depois que casa, tem sua casa e faz o que quer. Mas graças a Deus eu ensinei os caminhos e eles hoje estão todos no caminho do Senhor, estão na casa do Senhor. E eu quero também que aconteça isso com a sua vida, com seus parentes, com seus filhos. Ensine os seus filhos, ensina, profetize. Vá de noite, onde ele estiver deitado. Seja numa rede, seja numa cama, seja numa esteira, seja no sofá. Vá lá e bote a mão sobre a cabeça dele e profetize sobre ele. Você é profeta dentro da sua casa. A Bíblia só vai se cumprir quando você fizer por onde ela vai se cumprir. Profetize. Abra a tua boca. E Deus vai abençoar a sua família, porque a Bíblia promete: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Shema, ouve, Rabone, ensine os seus filhos a buscar o Senhor, queira ou não queira. Rabone, Shema, ouve, Rabone, ouve o que Deus tem para ti, plano de vida e não de morte, de bênção e não de maldição, de uma família que zela um pelo outro. Rabone é um nome exclusivo. Só uma pessoa pronunciou esse nome no Novo Testamento. Quando Jesus ressuscitou, Maria foi em busca de vê-lo ou de levar notícia da morte de Jesus. E ele não estava mais na cama. Ele não estava mais no sepulcro. E ela, quando vai saindo, olha, estava meio escuro ainda de madrugada. E ela vê um homem distante, talvez num jardim. E ela grita: moço, me diga onde tu puseste o meu Senhor. E ele calado estava, calado ficou. Porque Deus sempre dá um tempo para que a glória dele seja manifesta. E ela chamou várias vezes, ele calado estava e calado ficou. E quando ela já ia embora, ele disse para ela só uma palavra: Maria. Ela voltou e se prostrou e disse: Rabone. Por quê? Porque é um Senhor de carinho,
Só ela falou esse nome na Bíblia. Todo mundo chamava ele de Rabi. Rabi para aqui, Rabi para lá, mas só ela que tinha intimidade chamou de Rabone. Esse nome não é por acaso na nossa igreja, porque é uma igreja que tem intimidade com Cristo, é uma igreja que ama Jesus. E eu queria que todos pudessem realmente amar a Deus da maneira que a gente, com toda a força, com todo o coração, amar a Ele. Vim à igreja, não venha pedir bênção nenhuma, venha adorar, venha glorificar, venha exaltar a Ele, que é digno. Eu quero que qualquer hora que venha um pastor aqui de fora e disser: quem que veio buscar uma bênção? Ninguém levanta a mão. Por que ninguém quer bênção? Não, nós já temos todas as bênçãos do Senhor. Quem vem adorar o Senhor? Tem alguém aí que vem adorar o Senhor? Aí nós vamos levantar nossa mão dizendo: eu vim adorar o Senhor, eu vim glorificar o Senhor, eu vim exaltar o Senhor. Vamos sair do nosso lugar, vamos chegar aqui e vamos exaltar o Senhor, vamos glorificar o Senhor, vamos agradecer o Senhor pela bênção que Ele tem nos dado todo dia. Enquanto estamos cantando, louvando, vamos chegar, chegam todos para cá, venham para cá, vamos adorar o Senhor, vamos levantar nossas mãos e prestar a Ele o louvor, a honra, a glória de todo o nosso coração. Ele é digno. Glória a Deus. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.
Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom adorar de todo o coração, de toda a alma e toda a força. Dizer para o Senhor, valeu a pena, Jesus, Tu ter escolhido cada um de nós para fazermos parte da Tua família. Leva-nos em paz, livra-nos de todo o mal. E que a graça salvadora de Jesus Cristo, o grande e inefável amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o companheirismo, a proteção do Deus Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus espalhado no espaço, na terra, na água, aonde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Fale uns com os outros. Teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje eu livre sou. Você que participou conosco aí na live, nós agradecemos a sua presença e nós dizemos que terça-feira tem mais. Fica conosco, compartilha e vem adorar conosco. Tchau. Maravilhosa graça, teu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, que hoje eu livre sou. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Agora eu quero é ver pegar. Divisa